Elas são fáceis porque são pobres. Oi? Olá, povo do meu Brasil, olá, misses. Hoje eu trago aqui uma frase que é de chocar, porque não tem lógica. Elas são fáceis porque são pobres. Disse o senhor Arthur Moledo Duval, político, ativista, integrante do Movimento Brasil Livre, MBL, youtuber e empresário brasileiro filiado ao Podemos, segundo deputado estadual mais votado de São Paulo, com 478.280 votos. O deputado foi cancelado na internet por falas sexistas em uma viagem realizada para a Ucrânia. O áudio é de impressionar e de chocar. Vamos ouvir o áudio juntas? Ah, e detalhe, hein, mano, detalhe, hein. Elas olham, cara, elas olham e eu vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né, cheia de inscritos, funciona demais. Depois eu conto a história, eu colei, nossa, sério, não peguei ninguém, mas eu colei em 2 minas que a gente não tinha tempo, em 2 grupos de mina, e, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela ia cuspir na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa, é inacreditável. Mano, eu tô mal. Eu passei agora, são 4 barreiras alfandegárias, são 2 casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas, assim, que você casa e assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara. Assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. 4 dessas eram minas assim que você, tipo, mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você limpa um pouco dela com a língua. Inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Assim, elas são gold diggers, que chama, né? Eu tenho o Renan, ele faz uma viagem todo ano. É que nos últimos 3 anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Pra começar, que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo. Você nunca pode ir para cidades litorâneas. Você nunca pode ir para cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir para cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria. Você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Meu Deus, eu falei, não é possível o que está acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente juro por Deus, cara, é outro mundo. Eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Mas assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro leste europeu pro ano que vem, assim que chegar em São Paulo. Mano, só vou falar uma coisa pra vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Maluco, eu juro por Deus, eu nunca na minha vida, eu tenho 35 anos, cara, eu nunca na minha vida, nunca vi nada parecido, assim, em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão, assim, imagina uma fila, sei lá, nem sei, tô sem palavras, cara, de uma fila, sei lá, de 200 metros mais, só deusa, assim, só deusa. É sem noção, cara. É inacreditável. É um bagulho, assim, fora de série, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, assim, eu tô mal. Eu tô triste, assim, porque é inacreditável. Mas eu, como uma boa mãe, não podia deixar de vir falar aqui sobre o áudio, não podia deixar de dar aqui a minha colocação sobre esse pensamento totalmente machista que foi declarado pelo nosso digníssimo deputado, senhor Arthur Duval. Então, meus queridos, o que podemos dizer sobre um áudio tão asqueroso como este? Eu acredito que a gente não pode dizer muita coisa, não. Sabe por quê? Porque o próprio deputado já disse que ele foi um moleque, que ele foi machista, sexista, e ele deu total liberdade que nós podemos falar o que quisermos a respeito, porque ele reconhece todo o erro dele. E finalizou no canal dele com um pedido de desculpas. Ele reconheceu tudo isso. Somado a isso, o canal do MBL, na primeira live que eles fizeram, depois de vazar o áudio, eles começaram a falar que não podíamos invalidar a campanha que foi feita, porque em algumas matérias dizem que 180 mil reais foram doados para a Ucrânia. Numa live que eles fizeram, eles arrecadaram fundos para fazer essa doação para a Ucrânia. E em outras notícias dizem que o valor foi de 250 mil. Então ainda não tem ao certo os dados, mas o deputado Arthur Duval disse que vai comprovar, né, os gastos e os custos das transferências que foram realizadas, bem como o dinheiro que foi arrecadado. E estamos aqui aguardando ainda a comprovação desses números. Mas fato
foi feito e o movimento MBL pediu para que nós não invalidássemos por conta do áudio. Essa foi a primeira colocação do movimento na internet. Logo depois, lógico, com tantas pessoas falando a respeito e com tanta repercussão que o vídeo trouxe, o MBL deu uma nota dizendo que repudia todas as falas do deputado, que não concorda com as falas e tudo mais, e fez um pedido de desculpa oficial. Várias notícias surgiram, vários embates surgiram, inclusive supostamente a namorada do deputado terminou com ele na internet, a ex-embaixatriz da Ucrânia pediu a cassação do deputado, ao que parece, e tá um pandemônio, né? Mas hoje eu não venho aqui para atacar diretamente ao deputado, porque o nosso trabalho aqui não é atacar ninguém, uma vez que nós já somos as atacadas, né, mãe solo? Quem me assiste aqui sabe o quanto que eu luto aí contra esses ataques, né? E hoje eu vou querer fazer aqui com vocês uma análise fria do que foi dito no áudio. Os pontos positivos e os pontos negativos de tudo que rolou nessa situação, né? Nessa viagem, nessa missão, nessa arrecadação. Então, uma análise mais fria. E vou tentar não atacar ninguém. Vamos comigo? Diante do áudio e das falas, o que nós podemos tirar de lição, né? O que nós podemos aprender e entender no contexto da nossa sociedade atual com relação a isso? Primeiro, vamos começar pelo áudio, né? As falas do deputado como elas são fáceis porque são pobres. Só a sensação de pensar no que eu poderia ter feito, gente... Uma fala assim meio pesada, né? Elas são tão lindas que elas podem fazer o que quiser e a outra fala é tão pesada que eu não vou me dar o trabalho de repetir aqui. Com tudo isso, notícias e mais notícias estão acusando o deputado de sexista. Sexista nada mais é que quando se reduz alguém ou um grupo apenas pelo gênero ou orientação sexual. É um ato de discriminação e objetificação sexual. Sim, podemos dizer que foi um ato totalmente sexista, porque em meio a uma crise, em meio a uma guerra, a preocupação do áudio foi única e exclusivamente de falar a respeito da beleza das ucranianas, que é realmente indiscutível, mas o que pega realmente nesse áudio é a relação de superioridade com a qual o deputado se coloca. Ele se coloca muito superior. Elas são assim porque são pobres. A minha conta do Instagram conta muito, você não tem noção. Tá, pode ser verdade e pode ser mentira. Como ele mesmo disse no canal dele, ele estava fazendo aquilo para contar vantagem para um grupo de amigos do futebol. Foram as palavras dele, né? Nós sabemos que a pobreza gera muita vulnerabilidade em todos os aspectos, e isso é fato, principalmente em épocas de guerra. Então, assim, pode ter acontecido algum assédio, alguma coisa do tipo? Pode ter acontecido. Mas ele chegar e falar que elas são fáceis porque são pobres, ele coloca todo o rol das mulheres pobres, dizendo que todas elas são fáceis. Ele coloca todas as mulheres pobres são fáceis porque são pobres. Então, pera lá. E aí, mulher? Se você é pobre, você necessariamente tem que ser fácil? Eu acredito que isso é uma inverdade. Mas também sei que isso é muito comum em rodinhas de amigos, em grupos masculinos de WhatsApp, seja eles de qual tipo for, e principalmente no pensamento machista dos homens. Sim, é muito mais comum do que a gente pensa, e aí a gente se vê assim, meu Deus, mas eu luto aqui contra o preconceito. Mas como que eu luto contra o preconceito? Parece que eu tô tão distante de conseguir chegar no meu objetivo. Sim, a causa é infinita. Lutar contra um preconceito, lutar contra um pensamento machista, eu acredito que a gente, nunca vai chegar ao fim. Porque, poxa, um deputado tão resolvido, tão esclarecido, tão bem colocado em algumas situações, porque sim, ele tem posições bem colocadas em diversas situações, mas em um dado momento em que ele se afasta das câmeras, ele se afasta do cargo, ele demonstra e ele revela o verdadeiro pensamento dele a respeito das coisas. E esse pensamento pode ser tão obscuro quanto nós nunca poderíamos imaginar. Ele se colocou numa posição do que as consequências, graças a Deus, já estão vindo, porque eu acredito que tem que vir mesmo, apesar de concordar com algumas visões do deputado, é incontestável. O MBL tentou dar uma disfarçada ou dar uma desviada para a principal função, que foi levar alimentos para a Ucrânia, arrecadar dinheiro para contribuir com a Ucrânia, com o exército ucraniano. E sim, a missão foi realizada. Eu acredito que essa posição foi muito, muito, muito louvável, porque, gente, um país em guerra, quem quer ir para a guerra de fato, né?
eu não tenho a menor vontade de participar de uma guerra. Eu acredito que você esteja me ouvindo e também não tenha vontade de nem estar perto de um país que está em guerra. Mas os rapazes foram até lá, fizeram live, arrecadaram dinheiro e conseguiram cumprir a missão que era levar os alimentos, seja lá se foi 180 mil ou 250 mil, acho que não importa, eu acho que a missão foi cumprida e, em partes, eu concordo com o MBL. Mas, num primeiro momento, o que o MBL tentou fazer? Ele tentou camuflar a situação, né? E falar assim, ei, vocês não podem invalidar o que foi feito. Realmente, nós não podemos invalidar. Atitude louvável, se colocaram em risco, passaram por situações de perigo, talvez pelo holoforte, pode ter sido. Ou talvez por ser altruísta mesmo, por estar engajado mesmo na missão, de querer fazer o bem e tal. Pode ser, nunca saberemos de fato, né? Mas fato é que o áudio revelou que o deputado, em certos momentos, estava analisando demais a percepção ali sexual do local, né? E uma coisa não exclui a outra. A atitude foi louvável? Foi. Mas a atitude do áudio foi assustadora? Foi demais, né? E foi muito, muito, muito pesada. Pra você ver o que as mulheres passam e a que tipo de coisas nós somos alvos, né? Então, assim, a gente já se coloca ali numa posição de vulnerabilidade por sermos mulheres, muitas vezes. Nós temos alguns direitos ali cerceados, por exemplo, no mercado de trabalho. Eu vejo, eu como mãe solo, tenho muito mais dificuldade de avançar na carreira do que uma pessoa que não tem filho ou do que o cara que saiu e me deixou com filho. Então, assim, ele tem muito mais liberdade de tempo do que eu. Então, a gente se coloca nessa posição de vulnerabilidade por sermos mulheres. Apesar de toda a luta, né, pelo reconhecimento das mulheres e tudo mais, a gente está numa posição mais vulnerável. Sim, as ucranianas são belíssimas, maravilhosas. Mas chegar a esse ponto de tecer comentários tão negativos, né, a respeito, eu acredito, e assim, separo um pouco essa acusação de sexismo e trago um pouco mais para discriminação social. Porque em dado momento do áudio, ele diz que elas são fáceis e a causa da facilidade é a pobreza. Elas são fáceis porque elas são pobres. Então, assim, a discriminação, a diferença social, o dilema do predador e da presa, do forte e do fraco, do autossustentável e do vulnerável, do rico e do vulnerável, né? Do rico e do pobre. Então eu acredito que há mais essa luta da diferença social, né? Essa soberba, essa sensação de superioridade com relação a outra classe. Então, assim, só de imaginar as coisas que eu poderia ter feito ali, porque a minha conta do Instagram contou muito, ou conta muito, sabe? Então, assim, você vê que eles colocam num outro patamar e que ele poderia ali fazer qualquer coisa se ele não via a hora de acabar a guerra para ele voltar para lá para conseguir fazer tudo isso que ele quer fazer. Então, assim, bem complicado, né? Bem asqueroso esse tipo de comentário, mas bem realista, né? Porque só me reforça como os homens pensam, né? Eu acredito que ele colocou ali ele colocou ali tão à vontade essas palavras, né? Ele estava tão à vontade naquele grupo de amigos para falar daquela forma que nada me faz pensar diferente de que aquele grupo está totalmente acostumado a ouvir aquele tipo de coisa e a conversar sobre esse tipo de coisas, né? Facilidades. Então, você tem que ir mais pro interior, você não pode ir pro litoral, não, porque aí você não pega elas na balada, você pega elas no mercado. Gente, isso é pesado, mas foi tão natural a forma como o deputado falou que realmente assusta, porque se ele falou daquela forma tão natural, significa que aquela conversa é muito comum naquela rodinha de amigos, e é isso que me assusta. Outro ponto que nós podemos abordar aqui é a questão da internet e do poder do cancelamento. Gente, a gente comenta alguma coisa, ou a gente que coloca as nossas opiniões aqui na internet, que vem aqui dar a cara a tapa, a gente não sabe o que a gente está se metendo. O MBL tem sido alvo de vários cancelamentos nos últimos tempos, né? A gente viu aí várias notícias sobre nazismo e agora a questão do sexismo, várias pessoas sendo canceladas de tudo, né, da internet mesmo, de programas que, no caso do Flow, de programas já consolidados e tudo mais. E aí a gente vê o poder que tem a internet e o perigo de estar aqui se expondo. Então, realmente, quando você se torna uma figura pública, você tem que ter muito, muito, muito mais cuidado com as coisas que você fala, com as coisas e pensar sempre como que essas coisas podem chegar ao ouvido das pessoas. É fácil? Não é fácil. Eu acredito que em muitos casos, em muitos momentos, a gente se deixa aflorar demais por algumas falas, sem entender, de certa forma, aquele contexto e
tô defendendo o deputado de forma nenhuma, abominando mesmo as palavras dele. Mas eu acredito que a gente precisa tomar muito, muito, muito cuidado com as coisas que a gente filma, com os áudios que a gente manda, com as coisas que a gente fala, porque realmente a gente vive num mundo em que os pensamentos, por mais que existam tantas lutas em prol contra o machismo, a favor das mulheres, causas infantis, causas sociais, parece que quanto mais lutas a gente tem, mais dividido a gente fica. Eu não sei se só eu tenho essa sensação, né? Então, assim, a cada vez mais, ao invés de a gente conseguir mais união e mais entendimento conjunto, a gente se divide cada dia mais. Eu estava tendo essa sensação e aí eu fui pesquisar, falei, nossa, mas parece que são tantas pequenas causas que a sensação que eu tenho é que o país está completamente dividido. São causas raciais, são causas sexuais, são causas de crianças, são causas de idosos, são causas de deficientes, são muitas causas. Todo mundo tem uma causa, né? A gente aqui somos a causa das mães solos, então assim, todo mundo tem uma causa. E a sensação que dá é que quanto mais a gente luta por causas individuais, mais a gente se divide e mais a gente se enfraquece. E é por isso que aqui no canal eu coloquei assim, mães independentes solo sim, por que não? E eu risquei o mães e coloquei mulheres. Antes de sermos mães e mães solos, que é um conjunto muito menor de pessoas, nós somos mulheres. Os nossos interesses são comuns. Nós teríamos que nos ajudar. A intenção é nós formarmos uma rede de apoio, mulheres que apoiam mulheres, e não mãe solo, mãe solteira, mãe divorciada, mulher traída, sabe? Não é assim que funciona, porque mulher é mulher, e a mulher está suscetível a todos os outros percalços da vida, né? Até como um assédio sexual, até como um assédio social, que é o que está acontecendo, a discriminação social, como um ataque sexista. Então, a gente está suscetível. Então, se nós formos apenas as mães solos, nós somos um grupo muito reduzido de pessoas. Mas se nós formos o grupo das mulheres, nós temos muito mais poder. E é nisso que a gente tem que pensar. Essa estratégia de divisão é uma estratégia muito, muito, muito antiga. E é um termo muito utilizado em estratégias de guerra, muito antigas, já realizadas pelo governante romano César, pelo Filipe II da Macedônia e pelo imperador francês Napoleão. E eles tinham o seguinte conceito: dividir para conquistar ou dividir para reinar. Então vamos tomar muito cuidado com essa divisão, mas isso fica aqui como um assunto para um próximo vídeo, trouxe apenas como curiosidade. Deixo aqui o meu repúdio às falas do deputado Arthur Durval. Realmente um sentimento assim de, meu Deus, sabe, de traição, porque às vezes a gente acredita nos conceitos, a gente acredita nos pensamentos, e muitos dos pensamentos dele são realmente muito válidos, assim, uma conceituação política muito bacana. Mas a gente fica assim vendo que todo mundo tem o seu lado ruim, né? E a gente às vezes fica muito atento ao que está aqui diante das câmeras, mas a gente não sabe quem é verdadeiramente aquela pessoa. E a gente viu ali aquela pessoa em forma de um moleque, de uma pessoa totalmente fora da função de um parlamentar e muito menos um governador, né? Então assim, a gente pensa assim, poxa, como que um governador se coloca em uma questão de superioridade assim para as causas mais pobres, sendo que eles teriam que lutar pelos pobres, né? E não se valer das oportunidades por serem ricos. Então, assim, são várias questões que a gente traz aqui. Fica aqui. Eu lamento muito de ter ouvido esse áudio, de ter sabido desse lado pessoal dele, né, dessa malícia pessoal. Mas, por outro lado, acho que numa avaliação bem fria e bem racional, acho que o ato de ter arrecadado, de ter levado o alimento, porque as pessoas lá não têm onde comprar, não adianta ter o dinheiro, não tem onde comprar, tá tudo em guerra, tá tudo detonado, tá tudo destruído, não consegue sair. Então, as pessoas realmente precisam que alguém leve os alimentos para que elas não morram de fome. E isso, gente, é uma atitude louvável. Realmente, o MBL tá certo nisso, a gente não pode anular uma coisa por conta da outra. Realmente foi uma atitude muito nobre. E deixo aqui o meu compartilhamento do perigo das redes sociais, do período de você compartilhar alguma coisa, de você mandar alguma coisa pra alguém e essa pessoa não ter maturidade ali também de reter aquela informação e trazer esse áudio a público. Penso que alguém também pode ter se aproveitado dessa situação, né? O deputado já foi totalmente cancelado, ele já vai receber todos os ônus desse áudio dele, eu acredito que já está recebendo, né? Só da pessoa se ver exposta dessa forma, se ser colocada assim, parece que colocaram a sua intimidade ali no outdoor, né? Colocaram você ali num telão para que todo mundo visse a sua intimidade, né? Que todo mundo visse ali as suas podridões e as suas mazelas. Não estou aqui pra
bater em ninguém, porque na verdade eu mais apanho aqui do que bato, né? Mas queria fazer uma análise fria, não poderia deixar eu como um canal aqui de mães, né? E ele tendo um canal de mamãe, falei, não poderia deixar de me posicionar contra esse áudio, né? E também fazer uma análise aqui da ação social que foi realizada, porque realmente foi muito válido. Então, a gente precisa ter raciocínios lógicos a respeito de qualquer fato que venha acontecer. Porque a gente precisa ter, conseguir separar as coisas. Uma coisa foi realmente deplorável, detestável, abominável, e a outra coisa foi louvável. Então, a gente precisa dar a César o que é de César, né, e reconhecer os pontos positivos e negativos em qualquer situação. Fica aqui minha colaboração. Se você concorda com esse pensamento, se eu ajudei você a esclarecer um pouquinho mais sobre essa situação, já deixa aqui o seu joinha pra mim. Comenta aqui embaixo o que você pensa a respeito, né, das falas do deputado tão polêmicas, de lamentar mesmo, né, que ele tenha esse pensamento a respeito das mulheres pobres. Se eu contribuir aí na sua vida, só queria compartilhar aqui o meu posicionamento com vocês, tá bom? Siga esse canal, me siga também nas redes sociais, deixa o seu joinha aqui pra mim e comenta aqui embaixo o que você achou. Um beijinho e eu vejo você no próximo vídeo.